Nós estamos no Abril Verde, mês que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde e da segurança no trabalho. E para a gente entender melhor, eu recebo aqui o advogado Cristiano e a presidente do Citicom de Chapecó, a Iselda, que vão nos explicar um pouco mais como funciona essa questão da segurança do trabalho. E eu já começo perguntando para o Cristiano, sejam muito bem-vindos os dois. Obrigado. Cristiano, o que é a segurança do trabalho e o acidente de trabalho, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem para quem nos acompanha. Segurança do trabalho são um conjunto de normas jurídicas que o ordenamento estabelece que visam estabelecer um meio ambiente de trabalho seguro. Então, toda vez que o empregador descumpre essas normas, ele está incorrendo numa infração que pode resultar num acidente de trabalho, como também pode resultar numa infração administrativa. Ele pode sofrer uma punição via Ministério do Trabalho. E o que é o acidente de trabalho? Porque eu acho que isso às vezes confunde o pessoal de casa. Se eu estiver aqui agora trabalhando, cair e me machucar, já entra dentro de um acidente de trabalho? O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da função laboral e que venha causar a perda e redução de uma capacidade laborativa. Mas, claro, aí depois vai ser questionado a questão da culpa do empregador ou não, né? Mas se for em decorrência da atividade, por si só, você estando trabalhando, já é considerado chamado acidente de trabalho típico, né? E tem também um acidente de percurso, que é quando a pessoa está indo ou voltando do trabalho. Como funciona? Porque eu acho que é um pouco mais complicado daí, né? Isso. Porque como saber que eu realmente estava indo para o trabalho, voltando do trabalho, que culpa a empresa tem nisso? Certo. A responsabilidade da empresa em relação ao acidente de trajeto, via de regra, ela não existe, a não ser que a empresa forneça o transporte, aí sim. Mas acidente de trajeto ou de percurso é aquele que ocorre da casa do empregado para a empresa e da empresa para a casa num trajeto e num tempo razoável. É claro, se o empregado fizer alguma outra coisa nesse ínterim, não vai ser considerado acidente de trajeto. Mas o acidente de trajeto tem relevância mais para fins previdenciários, porque o acidente de trajeto também se equipara a acidente de trabalho para fins previdenciários. E esses fins previdenciários, eles entram na questão do pessoal, às vezes, se encostar pelo INSS, por questão de, o braço não voltou mais como era antes, perdeu algum movimento. Como funciona isso de poder se encostar? Nós temos o acidente de trabalho típico, né, que ele entra até como o benefício B91, e daí os primeiros 15 dias de afastamento é por conta da empresa. Do 16º dia em diante, o contrato de trabalho dele fica sobrestado, né? E daí ele recebe o benefício de auxílio-doença. E se essa incapacidade for definitiva, aí ele é aposentado por invalidez. Mas se ele voltar para a empresa depois de um tempo, ele tem alguma estabilidade? Sim. Ou ele pode voltar e ser demitido? Não pode. Nós temos a alta previdenciária, né, que é quando o INSS atesta que o empregado está apto ao retorno. A partir da alta previdenciária, ele tem 1 ano de estabilidade. Então, nesse 1 ano, para preservar a condição dele, o restabelecimento dele, a recuperação, a empresa não pode dispensar, a não ser que indenize o período da estabilidade e os demais reflexos legais. E, Iselda, é muito importante ter essa negociação entre as empresas e os colaboradores. É nisso que o Citicom atua? Boa tarde. Principalmente nisso, né, na mediação. A nossa entidade, ela se pausa muito em cima da mediação, de conversar com o empregador. Porque saúde e segurança, além das normas regulamentadoras, nós procuramos construir uma cultura de saúde e segurança. O que é uma cultura de saúde e segurança? É as empresas procurarem ter dentro do seu ambiente de trabalho um departamento de saúde e segurança que deve ser composto com os profissionais relacionados à saúde e segurança, como engenheiro de segurança ou técnico de segurança, e também que essa equipe profissional consiga desenvolver o seu trabalho nos locais de trabalho, tanto no treinamento quanto os trabalhadores, como na prática diária, né? Cobrando também a execução das proteções coletivas, mas também o uso do equipamento de segurança do trabalho. Porque geralmente quando acontece um acidente, a primeira coisa que a pessoa diz, mas o trabalhador estava sem o equipamento. Por que estava sem o equipamento? O equipamento era devido, foi treinado para isso, tinha ponto de ancoragem para ancorar o cinto, porque não adianta cinto sem o ponto de ancoragem. Como é que é feito isso?
E o que nós constatamos muito, e é isso que o Citicom está levando nesse momento do Abril Verde, né, é a questão da linha de vida, que é o que mais tem acontecido, os acidentes de trabalho, onde os trabalhadores ficam dependurados, é graças à linha de vida. Né? Então, está salvando vida, fazendo treinamentos para várias empresas no canteiro de obra, mas também conversando com as empresas, quando o sindicato faz visita técnica, chama as empresas, conversa, e as empresas, claro, dentro da sua concepção, dentro do seu tempo, tem um período para organizar a sua empresa, o seu canteiro de obra, para deixar de acordo com as normas regulamentadoras. E essa questão da segurança dos EPIs, que são os equipamentos de proteção, muitas vezes as pessoas pensam, mas comigo não vai acontecer. Aquela coisa do brasileiro, né? Exato, comigo não vai acontecer. Também. E a gente vê bastante, principalmente na construção civil. Ultimamente tivemos algumas notícias aí de pessoas com quedas, com alguns problemas, mas cada EPI tem a sua importância. E qual é a importância da empresa de sempre enfatizar isso? Bom, a questão da terceirização, teve empregadores que acham que todo terceiro que tem que fazer tudo. O que diz principalmente é que quem contrata, ele é o responsável pela segurança. Segundo as normas regulamentadoras e a NR1, quando o trabalhador, a empresa é terceira, a empresa principal deve cobrar o levantamento do grau de risco daquela empresa. Diante disso, vai verificar no projeto de proteção coletiva que foi feito para ver se aquilo contempla. Agora, quando existe a negativa do trabalhador em usar o equipamento depois treinado, a empresa colocar tudo, a empresa também tem o poder de mando total dentro da sua empresa. Para isso, ela tem que ter um responsável treinado em saúde e segurança para fazer a cobrança do uso do EPI, anotando, você não está usando, um diálogo, uma conversa, até a ponto de dar para o trabalhador uma justa causa. Porque é melhor uma justa causa do que um trabalhador que vai morrer ou vai ter um acidente triste, né? Ou então provocar um acidente com seus colegas de trabalho. É porque coloca a sua vida em risco e a vida do próximo também. Exatamente. Então, as leis são feitas e as normas para serem cumpridas de ambas as partes. E, Cristiano, falando em leis, como a Iselda comentou, essa questão do óbito. Aconteceu um acidente, o colaborador veio a óbito. Como funciona a questão da pensão depois? É por conta da empresa? Na verdade, se a responsabilidade for da empresa, ela tem o dever de indenizar os seus familiares, sucessores, filhos, esposas, enfim. Essa é a responsabilidade civil, né? Mas nós também temos a questão previdenciária, que é a pensão por morte. Daí os sucessores, os filhos, a esposa, né, irão receber a pensão por morte. Até nós tivemos a alteração recente na legislação que acabou estabelecendo escalonamentos, né, quanto à idade para recebimento. Então tem lá vários níveis, né, de idade, mas enfim, se a esposa, por exemplo, tiver acima de 45 anos, ela vai receber de forma vitalícia. Se tiver de 41 a 44, recebe por 20 anos e assim por diante, né. Então recebe sim, desde que o empregado seja segurado do INSS, né, seja um trabalhador CLT, e a empresa esteja recolhendo, né, ele terá o direito a receber a pensão por morte, os seus sucessores no caso, né. Muito obrigada, pessoal. E o mais importante é lembrar que não é apenas em abril, né, que é para o pessoal se cuidar. Exato. E seguir com essa segurança do trabalho o ano inteiro. E o